Estamos chegando para o nosso comentário dominical de hoje, numa semana de dois temas que merecem ser analisados com competência profissional, com jornalismo de escola. Infelizmente, no Brasil de hoje, a nossa imprensa é manipulada pelo viés dos poderes que compram televisão, que compram rádios, jornais. Faltam jornalistas de escola. Aquele que aprende na universidade que jornalismo é coisa séria, que jornalismo não pode mentir, que jornalismo tem um viés de responsabilidade muito grande, que é de orientar a população e falar o linguajar do nosso país, onde mais da metade da população é semi-analfabeta. E para alcançar este público, na mini escola de jornalismo, dirigida pelo professor Maurício Azevedo, a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, eles orientavam o jornalista. A cada dia ele educa, a cada dia ele informa os adultos conscientes, mas também ajuda a formar as crianças que já começam a medir, a mensurar o que é certo e o que é errado. Por isso que nós jornalistas temos a responsabilidade de, quando o presidente da República erra, a gente combater. De quando o ministro da Suprema Corte tergiversa, também a gente criticá-lo com altivez, não com desrespeito. Quando qualquer autoridade militar se exceder no seu comportamento, também você poder orientá-lo e criticá-lo. Agora, vamos começar criticando, mostrando o equívoco do ministro Gilmar Mendes. É o primeiro item que eu escolhi aqui para o comentário de hoje. O ministro Gilmar Mendes diz que somente a PGR, Procuradoria-Geral da República, pode atentar, propor qualquer coisa, qualquer ato contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. Ministro Gilmar, o senhor é ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas Vossa Excelência não é delegado da ordem jurídica, da ordem democrática. Não é quem vai levar esta emenda para o Congresso, para que o plenário maior deste país, superior ao Supremo Tribunal Federal, superior ao presidente da República, superior às Três Armadas, porque o Congresso Nacional, ministro, ali estão os representantes do povo de todo o país. Eles estão credenciados pela população de cada estado para representar o povo contra o STF, contra a presidência da República e contra as Três Armadas, quando necessário for. O nosso poder maior é o nosso Congresso Nacional, em especial o Senado da República, que é quem caça o presidente da República, que é quem pode caçar, afastar ministro do Supremo. Eu prefiro falar como jornalista do que seguir os conselhos e orientações de Vossa Excelência. Ministro Gilmar, Vossa Excelência sabe que Vossa Excelência
Eu não vou exibir aqui, ministro, os seus debates aí no plenário, primeiro porque eu tenho vergonha de ver aquilo, no plenário do Supremo Tribunal Federal. O senhor, com o ministro Barroso, num debate estéril. E quando o ministro Barroso acaba de falar, os levanta e grita, eu quero falar, eu quero a palavra. E a ministra Carmen Lúcia, esta que não vem de carreira togada, mas de uma postura de ministra do Supremo Tribunal Federal. Teve que suspender a sessão porque ela chegou à conclusão que aquilo ali ultrapassou todos os limites de tolerância. Nobre ministro Gilmar Mendes, eu não quero entrar no viés histórico do curso de Direito de Vossa Excelência, como muita gente comenta. Mas eu só quero dizer a Vossa Excelência que eu não duvido da sua competência como homem inteligente, né, como jurista, advogado, mas Vossa Excelência precisa vir a público dizer: isso é necessário, que quando Vossa Excelência foi guindado ao Supremo Tribunal Federal, Vossa Excelência sequer tinha ordem, não é? Tinha a carta da Ordem dos Advogados. Aquele documento que libera o advogado para atuar. Quando comentam isso, digo, não é possível, eu não posso acreditar nisso. Ele não tinha. Ele era um advogado comum. Aqui neste canal, ministro Gilmar, se Vossa Excelência mandar a prova de que isso é mentira, porque falam isso nos bastidores, já ouvi centenas de vezes, que Vossa Excelência foi guindada ao STF sem sequer ter a carta que libera o advogado, que dá direito ao advogado a atuar como advogado na tribuna do Judiciário brasileiro. Que enquanto não tiver, não pode advogar. Que, aliás, ministro, eu discordo disso. Porque o médico, quando se forma, ele não precisa de uma liberação do órgão que o controla para ele atuar como médico. Não é? Os professores, quando terminam o curso dele, só pegam o diploma da universidade dele. Eu não sei por que o advogado formado, como Vossa Excelência, tem um diploma de jurista formado, mas tem que ter um documento da ordem para poder ser ministro. Eu discordo. Eu fico do lado de Vossa Excelência. Agora, Vossa Excelência foi guindado ao STF sem o exame da ordem, sem aprovada no exame da ordem, que eu discordo não necessita. Dito isto, eu espero que a nossa Corte Suprema diminua os debates estéreis, que não fica bem para a nossa Corte. O que nós queremos é uma Corte altiva. E agora aqui, ministro, vai a opinião de um jornalista de escola, com especialização na PUC do Rio de Janeiro, com a equipe de professores que tinha à frente o Divino Mestre, hoje de saudosa memória, Maurício Azedo. Eu faço jornalismo sério. No dia que for para elogiar o ministro Gilmar Mendes aqui, com toda a dignidade, eu vou elogiar. Porque eu acho um homem inteligente. Não é pelo fato de ele não ter o exame da ordem que ele não poderia chegar ao Supremo Tribunal Federal. Mas eu vejo muita gente criticando. O ministro Gilmar foi guindado ao Supremo Tribunal Federal por nomeação política, sem sequer ter o exame da ordem. E quando às vezes numa roda dizem isso, digo, olha, o exame da ordem é quem vai qualificar, quem tem capacidade jurídica. O exame da ordem hoje é para selecionar o número de advogados
que é o maior número de profissionais de nível superior nas escolas de todo o Brasil. E os advogados criaram a maçonaria para eles, que para chegar a advogar, além do nível superior, o jovem estudante formado tem que fazer o exame da ordem. E a ordem do Brasil inteiro segura, seleciona, para não jogar advogados diariamente no mercado. Agora, nós vamos para o nosso comentário final. A imprensa brasileira divulgou essa semana que o presidente Bolsonaro decidiu que o filho dele, Flávio Bolsonaro, será o seu candidato a presidente da República, o substituindo na chapa do seu partido. Olha, o portal da AIG discorda. Rapaz educado, de bom comportamento como senador, mas dentro do partido do presidente Bolsonaro. O maior nome que tem hoje o partido dele é o governador Tarcísio de Freitas, que foi o maior ministro do seu governo, que foi ele quem fez as maiores pontes, maiores estradas e ferrovias hoje existentes no nosso país. Inclusive uma ponte lá no Tocantins que ele deixou e que o presidente Lula nunca inaugurou. Está deixando passar 2, 3 anos e o povo do Tocantins indignado porque aquela ponte não sai. Fizeram até uma música. Eu acho que eu vou repetir a música. Foi Bolsonaro que fez, foi Bolsonaro que fez a ponte de São Geraldo e Xambioá. Foi ele que fez, foi Bolsonaro que fez. Não tem como esse homem a gente não amar. Foi Bolsonaro que fez, foi Bolsonaro que fez a ponte de São Geraldo e Xambioá. Pode vir Lula inaugurar, mas a verdade nunca pode mudar. No meio do Tocantins, em Xambioá, tem praia do Murici. O povo todo sonhava, será que um dia vai chegar? Do outro lado do rio Araguaia, em São Geraldo, tem praia da Gaivota. A esperança era a ponte que enfim ia chegar. Bolsonaro veio e construiu para nos alegrar, mas agora o Lula quer vir inaugurar a ponte que foi o Bolsonaro que fez. Uma promessa de mais 100 anos por cá. Em 4 anos Bolsonaro fez e Lula quer vir e os créditos ganhar. Foi Bolsonaro que fez, foi Bolsonaro que fez a ponte de São Geraldo e Xambioá. Foi ele que fez, foi Bolsonaro que fez, Bolsonaro que fez. Não tem como esse homem de Xambioá. Cada pilar levantado tinha suor e verdade. O povo viu o caminhoneiro sorrindo de felicidade. Era progresso na veia, era estrada de liberdade. Bolsonaro, tu é macho, construiu porque falou a verdade. Mas quando tudo ficou pronto, já perto de terminar, apareceu outro sujeito querendo se apresentar. Nem pegou no cimento, nem chegou a visitar, mas agora quer a placa e o palco pra inaugurar. Foi Bolsonaro que fez, foi Bolsonaro que fez a ponte de São Geraldo e Xambioá. Foi ele que fez, foi Bolsonaro que fez, Bolsonaro que fez. Não tem como esse homem a gente não amar. E o povo olha e diz firme, assim não dá, meu irmão. Quem construiu a ponte sabe quem trabalhou de verdade, então o crédito é de quem fez, não de quem só quer aparecer. Do Tocantins ao Pará, o Rio viu a verdade. Não dá pra pagar a história com discurso ou vaidade. A obra tem dono claro, nasceu da oportunidade de alguém que olhou pro povo com respeito e com vontade. Foi Bolsonaro que fez, foi Bolsonaro que fez a ponte de São Geraldo e Xambioá. Da ponte do Tocantins.
deixada pelo ministro Tarcísio de Freitas. Ponte gigante em Porto Alegre, estradas, ferrovia. Ele começou a ferrovia do turismo em São Luís. Também pararam. Quantas vezes eu não abri o Google e vi a ferrovia saindo, que vai passar por toda a costa marítima, Maranhão, Piauí, Jericoacoara, todo o porto aqui do Piauí, toda a zona marítima, subindo, vai para Jeri, no Ceará, vai para o Rio Grande do Norte, Pernambuco, seguindo até Salvador. Essa rodovia parou. Que é quem vai fazer a ligação dos Lençóis Maranhenses com o Delta do Parnaíba, que dos três do mundo é o mais bonito, o mais rico de ilhas. São 77 ilhas, o mar lavando por dentro, junto com o rio Parnaíba. Essa estrada foi paralisada. Por que? Não se sabe. De qualquer sorte, nós entendemos que o presidente Lula não está à altura de reger uma pátria tão digna, tão grande, tão necessária de homens cultos em seu comando. Como eu entendo que para gerir e comandar a nação do nosso país, hoje, do lado do presidente Bolsonaro, é o grande governador Tarcísio de Freitas, o grande ministro do seu governo. Agora, para ser seu vice, aí tem 3 nomes. A sua esposa simpática, elegante, que sempre que fala, mostra que tem cultura. O seu filho que está lá nos Estados Unidos, Eduardo, brincando por ele. E o nobre senador que ele quer indicar, da família, para ser o vice, mas não para ser o candidato a presidente. Nas rodas de colegas, jornalistas, de pessoas cultas, eruditas, não caiu bem. Eu vi nos nossos locais de encontros, de conversas políticas, muita gente contrária à indicação do senador, filho do presidente Bolsonaro. Então, eu queria encerrar o comentário de hoje dizendo que o Brasil precisa de consciência crítica na sua classe política, que o Brasil precisa, na hora de decidir, o partido se reunir e a cúpula do partido decidir o que é o melhor para o partido, não só um membro do partido. É a nossa opinião de hoje e voltaremos no próximo domingo, assim, fazendo jornalismo sério, sem tergiversar e sem medo de mostrar a verdade. Tchau e até o próximo domingo.